Eu não quero levantar meu tom, né? São mais de meia-noite. Eu não quero gritar, eu não quero tacar a caneta. A gente já fez tudo isso, a gente já deu chilique, a gente já cobrou, a gente já gritou, a gente já brigou e não adiantou. Então, esse tom que vocês estão ouvindo agora será o tom daqui até o final do vídeo, se eu não me perder no meio. Então, se você acha que é um tom fraco, se você acha que é um tom incômodo até, não é fácil ouvir alguém com um tom depressivo desse, eu super entendo se você desligar o vídeo agora. Mas depois de mais uma vergonha, mais um capítulo patético da história do Santos que nós estamos vivendo, eu simplesmente não tenho mais forças, não tô sendo um personagem, eu não tô sendo um piadista, eu não tô fingindo para criar um drama no vídeo. Eu realmente eu não sei o que falar. Eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos, e o Santos foi eliminado na terceira, mas na sua primeira fase na Copa do Brasil 2025 para o CRB, nos pênaltis, 5-4, 6-5, sei lá quanto foi os pênaltis, depois de um 0-0 no tempo normal. Eu vou falar de personagens aqui, e eu acho que eles explicam a nossa situação e o jogo em si, porque o jogo obviamente foi ridículo, o Santos... Enfim, cada personagem que eu falar vai ter uma análise do jogo, então vocês vão entender. Mas o Santos passou mais uma vergonha, faz questão de pisar, de cuspir na cara do seu torcedor, de zombar da cara do seu torcedor mais uma vez. São anos e anos com a gente nós sendo humilhados, né, pelo Santos Futebol Clube. É como se fosse um erro em algum momento a gente ter escolhido torcer para o Santos e o Alex Sabino, um grandioso jornalista que cobriu o Santos em 2002, por exemplo, já li o livro dele aqui, O Time que Não Seria Campeão, sobre 2002 diversas vezes aqui no canal. Ele escreveu uma coisa no Twitter hoje que é muito verdadeira. Quem viveu aquela época, e eu vivi médio, né? Eu não vivi os 18 anos de fila, eu nasci em 90, então vivi, sei lá, entendendo 8 anos, vai. A partir de 94 eu entendi o que estava acontecendo, até 2002. Quem viveu aquele período sabe que a gente está no mesmo período. A gente não tem esperança, a gente sabe que não vai ser campeão, a gente tenta se enganar, claro, né? Eu contei várias vezes aqui a história de um torcedor que me encontrou onde eu jogo bola, nos lugares que eu jogo bola, e falou: pô, Nunes, você acha que dá para ser campeão esse ano? Eu falei: não, brasileiro, não tem como. Ele não, Copa do Brasil. E aí eu fico naquilo. Eu falo a verdade e acabo com a esperança dele, eu sou simpático e falo: não, quem sabe, né? E eu optei pela segunda opção. Mas a resposta sempre é não. Não, cara, não se iluda, não acredite, não vai acontecer. Porque o Santos zomba da sua cara, zomba da minha cara, zomba da cara de todos nós. A instituição Santos é uma instituição falida, antiquada e completamente perdida no que faz. É muito duro amar futebol e gostar de um time que zomba da sua cara. Porque muitas vezes o time é rebaixado, mas você vê uma luta, você vê os dirigentes, os jogadores tentando fazer a coisa certa e só não dá. No caso do Santos dava, e eles zombam. Você vê times no mata-mata de Copa se matando e se esforçando e, e a bola bate na trave e vai para fora, mas você sabe que daria e não dá. E não, o Santos não dá. O Santos entra em campo e você sabe que em algum momento vai acontecer um desastre. No Campeonato Brasileiro, que o jogo não vai para os pênaltis, geralmente o desastre é em campo. Perdão, no tempo normal, o Santos toma um gol, como tomou do Fluminense no último lance, do Grêmio no segundo tempo, do Corinthians também no segundo tempo, e perde o jogo. Na Copa do Brasil tem aqueles requintes, né, como diz o clichê, de crueldade. Você vai para os pênaltis e você perde e você é humilhado e é grotesco, sabe? É grotesco. O time do Santos, a instituição Santos hoje não é história, não um clube que a gente tanto ama, mas as pessoas estão lá, elas fazem questão de que tudo seja grotesco, de que tudo seja humilhante a nós, né? Dá asco, né? Dá asco, dá muito asco de tudo que acontece dentro dessa instituição.
Então a gente começa falando do jogo de hoje por um personagem que não está em campo, mas que construiu e que perpetua essa situação patética que é Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, que eu sempre falei aqui, desde o momento da sua eleição, ainda dentro do ginásio Atié Jorge Cury, o ginásio dentro da Vila Belmiro, e nos dias seguintes, principalmente no primeiro mês, né, de 2024, o fim de 2023, enfim, que qual era o meu principal medo? Era que ele não tivesse aprendido nenhuma lição, que ele ainda fosse aquele cara dos anos 2000, que ele não entendesse que o mundo é outro. E há 1, 2 semanas no máximo, e durante esse período vários outros, mas há 1, 2 semanas eu fiz um vídeo mais recente sobre isso, e falando como ele não aprendeu, e ele não aprendeu. É um vídeo chamado até Aconteceu o que eu mais temia, porque era o que eu mais temia, que as pessoas que votaram nele, porque quem votou nele, é muito difícil culpar o torcedor, eu não quero fazer isso, mas muitos dos que votaram nele votaram sabendo que ele é incapaz assim, né? Que ele é um cara fraco no comando, que ele não entende de futebol, mas seduzidos até pela lembrança de 2002, caíram nessa pegadinha. De novo, eu não quero culpar o torcedor, mas dava para evitar. E os outros candidatos também, ninguém empolgava, né? Eu entendo. Mas a história estava lá porque 2002 é um acaso. 2002 ele monta um time no primeiro semestre que é eliminado na primeira fase do Rio São Paulo com Oséias, com Odivan, com Esquerdinha. E aí, sem dinheiro para o segundo semestre e com o técnico Leão garantindo que conseguiria fazer um bom trabalho, a gente é salvo e o milagre acontece, porque é um milagre, né? O Santos é um milagre, as suas maiores histórias são milagres. Em 2005, horrível, 2008, quase caímos, 2009, ele perde a eleição por um motivo, os últimos 2 anos tinham sido tenebrosos. Então, assim, é um erro tão grave ter uma pessoa tão antiquada na presidência, uma pessoa que dá marretadas imaginárias com câmeras filmando, porque não entende que isso é patético, que isso é ridículo, que ele vai virar um meme dos piores, um meme dos humilhantes, que contrata pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol e que não contrata pessoas que mesmo assim palpitam, né? A famosa alta cúpula de baixa inteligência, de baixa capacidade. A única coisa alta ali é ser da cúpula, porque de resto são pessoas incapazes, fraquíssimas, e que transformaram, ajudaram, né? Ou melhor, perpetuam o que o Santos é hoje há alguns anos já, desde a gestão Rueda. É claro que tem culpa também, e quem substituiu foi incapaz de arrumar. É um trabalho porco, são escolhas porcas, e que a única mudança recente, aparentemente, é a contratação de alguém para limpar a sua imagem. Porque é isso, né? O que importa aí para eles é a imagem pessoal, não é a imagem do clube. O clube está sendo pisoteado, escarrado, humilhado, o seu torcedor por tabela também. O que importa é a imagem pessoal, porque no fim das contas, é importante lembrar isso. Eu vim para minha casa, assisti o jogo na rua, vim para minha casa, você está indo trabalhar amanhã cedinho, eu estou gravando esse vídeo, amanhã eu vou abrir live, e tantos outros serão zoados em seu trabalho, serão zoados em casa, serão zoados pelos seus amigos. Se pegar no celular só tem zoeira no Zap, e a gente vai ter que colocar a cara na live, aqui no vídeo, e ser humilhado, e eles vão estar dormindo num hotel muito chique em Maceió e depois em Salvador, como se nada tivesse acontecido. A gente é muito otário, né? A gente é muito otário, cara. A gente é muito, muito otário, e eu tenho pena da gente, eu sinto pena das nossas escolhas. Eu fiz uma escolha ridícula, que é ser otário. A gente escolheu ser otário. Dói, né? Dói. Eu tô doente, tá doendo falar isso. A gente é muito otário, cara. A gente escolheu ser trouxa. Isso é pesado, né, cara? A gente escolheu ser otário. CEO... Eu vou esquecer de gente aí, e no Teixeira se engloba todo mundo, né? Todo mundo que da alta cúpula, essa entidade sagrada não tem nada, muito pelo contrário. CEO home office, né? Que não fala, quando fala, fala demais, mas o que me importa é produzir. Você pode falar demais se você produz, se você é incapaz, se você contrata o Veron, que num jogo decisivo como hoje não pode nem ser relacionado, porque não tem que ser, mas porque falta em treino. Se você
ver um técnico demitido e vai defender o técnico demitido que não fez nada. Ah, mas a culpa não é do técnico. Não sei de quem é a culpa, cara. Não sei de quem é a culpa. Não é nossa, né? Acho que não é minha nem de vocês que estão me assistindo. É o CEO home office aí. Contrata jogadores absurdos e a ponto de ter gente que me mandou mensagem essa semana. Não tem por questão nome, eu nem culpo o torcedor, coitado, ele tá sofrendo. A mensagem é assim, o Galo não era tão ruim assim, né? E era, né? E era. É que esse aí também é ruim demais, demais. Nível chumbinho, né? É um chumbinho com mais classe. Qual a classe? A classe é dar entrevista e saber falar, coisa que o chumbinho não sabia. É saber, sei lá, onde o jogador estava atuando, coisa que o Falcão não sabia. Mas, por exemplo, a mesma atitude do Mazuco, né, que trouxe o Lacava porque ele levou pro Cruzeiro, acho que pro Cruzeiro, onde que o Pedro Martins levou o Verão antes? Pro Cruzeiro, trouxe pra cá. E tem gente que aceita dentro do clube como se fosse uma coisa normal. A gente é muito otário. É técnico, né, cara? Contratamos aí e assim, me perdoe a travada, é porque eu tenho uma função aqui, eu vou falar por mim, cada um tem sua linha editorial, eu vou falar a minha. Eu tenho que estar muito desesperado, como foi no caso do Lisca, do Paulo Turra, enfim, para chegar no dia da contratação do técnico e falar, meu Deus, que erro grave a gente está cometendo. Porque quando eu falo isso, e vocês vão lembrar daquela clássica live da coletiva do Lisca, que eu desisto no meio e falo, pô, vocês estão me xingando aqui, eu tô falando só que o Lisca é ruim, e era. Não vocês todos, tem 3, 4. E vai ter gente, quando falar é uma péssima escolha, vai falar, pô, Noronha, tu é um arrombado, tá criticando antes de fazer. Mas a gente, todos nós, tem coisas que a gente olha e fala, não dá. E no Kleber Xavier eu escolhi por um outro caminho na minha editorial, que era tentar não desesperar mais o meu público, que já tá desesperado. Mas não dá, né? Ele tirou o Roleiser antes do Neymar entrar, ou na hora que entrou, enfim, não me importa muito, não jogaram juntos. Ele colocou o João Basso em campo, cara. Ele falou que não era fã do 4-3-3, o Santos só joga assim. Ele veio com mudanças táticas, ele joga igual ao Caixinha, né? Primeiro com o lateral direito subindo, percebeu que não ia pra muito lugar assim. Nos últimos jogos resolveu subir o lateral esquerdo, que não mudou a vida de ninguém, é só uma troca de lado. 2 volantes para jogar contra o CRB, e nem tô criticando o Rincon e o Zé Rafael, nem cheguei nos jogadores ainda. Mas é isso aí, 2 volantes para jogar contra o CRB. Com todo respeito ao CRB que tá nas oitavas da Copa do Brasil, coisa que o Santos não tá. Não tem problema nenhum com o CRB, o torcedor que vier aqui zoar, fique bem claro agora. Parabéns ao CRB. Mereceu, tá? Jogou mais na Vila. Hoje não acho que tenha jogado mais, mas dentro da ideia, da proposta, classificou de forma justa. E parabéns ao goleiro do CRB, o Matheus Albino, né, se não me engano, enfim. Se eu errei o nome, mil desculpas. Mais um técnico medroso, covarde, que tem 0 vitórias na carreira de técnico. Esse é o técnico do Santos. E eu fiz uma escolha em tentar. Uma coisa que sempre pedem, né? Vamos tentar apoiar, vamos tentar criticar depois. Bom, já foi o depois, né? Já foi o depois. O depois é ridículo. De novo, acho que falar desses 3 simboliza muita coisa na direção e comissão técnica. Acho que dá pra passar para os jogadores agora. Já recebi várias mensagens de pessoas falando, e de forma muito compreensível, que não vão acompanhar mais nada do Santos por um bom tempo. Eu super entendo, mas decore então, se for o seu último vídeo, o cupom EUVINDESANTOS na GoCase te dá direito a desconto. Aproveite o cupom EUVINDESANTOS para garrafas térmicas, copos térmicos e tal. Tenta levar pelo menos uma coisa boa que a gente tenta entregar aqui, além do nosso tom de depressão, lá na GoCase. O QR Code está na tela, o link na descrição. Tem produtos de qualidade muito maior que o futebol do Santos. Isso eu posso te garantir. Gabriel Brazão, eu vou super entender se você for para a Europa, seja para o Galatasaray, para o Porto, para a Itália, Chelsea, seja emprestado pelo Chelsea, aí já não é problema nosso, eu vou entender. Porque se não fosse você, o placar agregado de Santos e CRB era uns 4-1 para o CRB. Ainda pegou pênalti no tempo normal, nos pênaltis, né? Você fez o que dava, eu não tenho um A para falar de você. E compreendo se você for embora, porque talvez a instituição ou os comandantes da instituição mereçam que tenha um goleiro pior, né, para que seja mais escancarado o quão podre é o trabalho deles. Então, Brazão, desculpa, eu vou entender se você for embora. Você tem uma vida pessoal, você tem uma carreira, e ficar aqui talvez
estrague sua carreira, eu entendo. Léo Godoy, você não é jogador de futebol, eu gostaria muito de entender quem foi o incapaz que achou uma boa ideia contratar um cara que brigava pela posição com o Madison, que é ruim, tá, gente? Como o Aura era ruim, o Gabriel Inocêncio, o Júnior Caissara, sei lá, tantos aí que passaram recentemente, o Léo Godoy é mais um deles, um nojo de jogador, um horror de jogador. O senhor Zé Ivaldo, né, cara? Nem pelo pênalti, o pênalti não é o de menos, não vou falar que o pênalti é o de menos, porque eu também não sou idiota. Mas, cara, eu tento te apoiar, eu tento vibrar pela luta, pela raça, mas raça não é loucura, loucura não é talento. Lom Pérez, né? Lom Pérez acabou com o futebol na Turquia, a gente tentou ter fé que não, que o Fenerbahçe estava errado, o Fenerbahçe estava certo, né? O Santos contratou um jogador que não tem mais perna, mais joelho, enfim. O Souza, coitado, né? Souza tentou aí. Valeu, Souza. É nóis. Deixa eu ver, mandaram uma mensagem aqui. Vai que é demissão de alguém, né? É bom eu olhar. Não é não. Pelo menos eu acho que não. O Souza, talvez a lateral esquerda seja a única posição que todo vídeo eu vou parar aqui e falar. Coitados. O Rincon bateu um pênalti de forma muito consciente. É que eu não consigo conceber o Rincon precisar jogar 90 minutos nessa partida. Não por ele, mas ele não é um jogador ofensivo. Bateu muito bem o pênalti. Mas não é um jogador ofensivo. E o Santos, eu mostrei no meu vídeo de ontem, né? Ideias, claro que minhas ideias podem estar erradas. Mas se batesse o desespero, e bateu, o Rincon não tinha muito o que fazer. Você não pega uma jogada do Santos no ataque, o Rincon foi o armador, soltou o passe. E você também tomou vários contra-ataques do CRB, né? O Brasão salvou vários lances. O camarada lá que perdeu o pênalti na ida perde um gol feito agora. Sorte dele, né? Que não significou nada. Os caras passaram do mesmo jeito. Assim, o Rincon não matou contra-ataque. Qual era a função do Rincon? Talvez nenhuma. O Zé Rafael deve estar pensando assim, será que não vale a pena ter recusado uma quarta vez a proposta? Não acho que ele tenha ido mal, não. Acho que ele tá numa curva de evolução, inclusive. Olha, eu tentando ser positivo num vídeo desse, e aí. Mas também, assim, a gente precisa de jogadores, e não a criticar ele, coitado, teve que operar a coluna, não tinha mesmo. Quem vai viver sem coluna não dá. Mas a gente precisa de jogadores prontos, e se você tem vários jogadores, e o Santos tem vários jogadores que não conseguem jogar 90 minutos, o nível vai caindo, é muito complicado. O Roleiser, cara, eu não vou ficar elogiando ninguém aqui, apesar de ter elogiado o Brandão. Não bate pro gol também, né? Eu sou um defensor, eu elogiei o vídeo do Edu Jardim, que mostra que, pô, ele é um dos caras que mais cria no brasileiro chances de gol, e ele tem 0 assistências no Santos, mas aí você bota na cabeça do Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo faz o que fez contra o Corinthians, assim. Mas hoje não deu passe bom, não chutou com gente na frente. Eu queria muito que ele jogasse com o Neymar, mas aí o camarada aí não deixou, não, tá? Como o Caixinha não deixou antes, enfim. Decepcionado com a atuação dele hoje. Barrel também sumidaço hoje, perde um gol. Eu sei que o goleiro pegou, acabou desviando, mas era um gol que um meia e um atacante, ele não pode perder, ele perde o gol, aquele gol no primeiro tempo, né? Que a bola veio para escanteio rasteiro. Não pode perder. O Barrel teve a chance de nos classificar. Não sei se classificaria, claro que ficaria 1-0, não entendo que seria o placar, mas aí o CRB atacaria mais, vai saber o que aconteceria. Mas teve o famoso lance da vaga, né, o gol da vaga, e desperdiçou. E hoje eu não vou conseguir perdoar. E aí a gente vai pro Guilherme, né, cara? Eu vou longe aqui agora. Vocês me desculpem, né? Já tem quase 20 minutos de vídeo, eu vou longe, mano. Em 2009, velho. Eu entrei na faculdade de jornalismo, e se você não fez jornalismo, você não vai saber. Mas se você fez, você vai saber que os jovens que entram na faculdade de jornalismo, eles geralmente querem mudar o mundo. Eles acham que apurando as coisas e tal, eles vão mudar o mundo. Eu nunca fui assim. Eu sempre quis ser comentarista, não repórter. Então eu entendia, mas nunca foi assim. Então beleza, eu entrei na aula de jornalismo para aprender a comentar. E me ensinou muita coisa, e vocês sabem que eu sou um cara que assim raramente falo palavrão, ultimamente mais porque o Santos me obriga, mas o canal é sobre análises, eu nunca fui aqui um repórter de ir atrás de coisas, eu sempre deixei bem clara essa linha aqui, goste ou não, claro, mas eu sempre fui muito aberto sobre isso.
E aí eu aprendi a escolher bem as palavras, a não tentar falar do pessoal, como eu não falo do pessoal dos jogadores, e tentar ser ponderado, e quando for forte na crítica, não levar pro pessoal, não ofender. Então acho que isso eu aprendi. Mas quando. Uma outra coisa que eu aprendi, isso que eu ia falar, é que um clichê muito fácil é falar o eu avisei. E eu sempre quis evitar isso, eu aprendi. Eu era o jovem que queria falar, eu avisei, eu tava certo. E na faculdade, depois com o trabalho, aqui no canal, muito, eu aprendi que não, você não ganha nada sendo o cara do eu avisei. Ah, eu avisei. Tá bom, e aí? Você resolveu o problema? Não resolveu, né? Mas esses dois pontos muito importantes no jornalismo, desculpa se eu fui mais chato nesse minuto e pouco que eu falei sobre isso. O Guilherme, ele me desafia. Ele me desafia porque eu meio que avisei durante a série B inteira. Gente, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Na Série A, no ano que nos importa, só não dá. Ele não. Não. Então, quando o Souza passa livre na esquerda e ele bate pro gol muito longe do gol, eu lembro da live do trio da manhã dessa quinta-feira que eu falei: tomara que o Guilherme levante a cabeça quando o lateral passar, porque o Souza é dessa. E ele não consegue. E eu lembro de tantos e tantos vídeos da Série B ano passado de falar de legado, como destruíram o legado. Eu não falei isso na parte do Marcelo Teixeira, mas é mais uma coisa que deveria ter sido falado. Ele destruiu o time em 2024, todo atraso no planejamento, todo atraso na construção, todos os jogadores tiveram seu contrato renovado e outros que foram mantidos sem necessidade por gratidão, essa palavra escrota, eu nunca vou conseguir usar essa palavra séria na minha vida. E o Guilherme tá aí até hoje, ele me desafia porque, putz, cara, não dava e continua não dando. E o pênalti, de novo, é ridículo falar isso, mas é o de menos, né? Apesar de não ser. Porque ele é um jogador fraco, um jogador cabeça fraca, um jogador de técnica fraca, de chute fraco, de tudo fraco. Falta qualidade. E aí quando ele vai pro pênalti, isola, depois o Santos, era a melhor posição, o Santos defendeu um pênalti. Coloca o time na frente, pronto, é só isso. Ele consegue fazer o que fez. E ele não olha o jogo. Tem um vídeo aqui no canal específico sobre como o problema do Guilherme é esse, é o título. O problema do Guilherme é esse. E a falta de visão de jogo. Então eu falei Escobar, o Souza tá aberto na esquerda e ele não consegue, porque ele não tem visão periférica, ele tá olhando fixamente para frente para isolar a bola. Um jogador ruim. E aí, é a primeira parte do que eu tô falando de jornalismo. Ele me desafia porque é muito difícil controlar as palavras, mas eu tenho horror a ver o Guilherme jogar. Horror. Assim, eu fico triste que esse cara tá no meu time. Eu fico muito triste que esse cara joga no meu time. Assim, é uma das maiores tristezas que eu tô na minha vida no momento, é ter esse cara no meu time. Ai, mas o Noronha, ele gosta, quando ele não gosta, melhor dizendo, de um jogador, ele queima, ele mostra as falhas. A gente não está acostumado com isso porque a mídia tradicional não mostra as falhas, mas ao mostrar as falhas, a gente tenta falar, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. Mas ninguém tira, ele se perpetua e ele bate um pênalti isolando pra gente ser eliminado. Eu vou parar por aqui sobre ele. O David também, né? Chorou até no final, mostra que se importa, e é algo que é raro nesse time. Mas mal, né? Tem um lance no primeiro tempo que ele era dominar para frente e sair em velocidade, ele domina para trás, errado, perde a bola, não se encaixou nessa volta, decepcionante. Eu até comentei com o Cauê que eu tava vendo o jogo. O David dava essas dormidas antes, a gente não lembrava ou é uma coisa nova? Porque ele, em vários momentos, assim, desliga do jogo, né? Contra o Bahia, por exemplo, naquele gol de empate, ele dá uma desligada hoje em vários momentos. Sei lá quem entrou, quem que eu queria falar que entrou? O Bom Tempo, coitado, o Bom Tempo foi lá, bateu o pênalti, que é o que dava pra ele fazer, sendo o quinto homem, ele podia ser o cara da decisão, representou, gosto muito do Bom Tempo. O Tiquinho também bateu o pênalti dele, mas não tá jogando nada há várias rodadas. Gente, desculpa, eu tô sem até cabeça, né? É difícil falar nessas horas. Tem um cara que eu sei que entrou, que eu tô tentando lembrar dos outros dois pra depois falar dele. Ah, entrou o João Basso, cara. Como é que o João Basso entra num jogo desse, cara? O que a gente fez pra merecer, sabe? E é inacreditável. Sei lá quem foi outro que entrou. O que eu quero falar do Tassiano. 32 milhões? Então vamos partir do princípio. Não sou de falar de dinheiro. Ah, pô, o Neymar, sabe quem? O outro que entrou, o Neymar, tá? Vou falar do Neymar. Esperem um segundo. Desculpa, eu tô muito triste,
Mas é o Neymar, tem várias coisas a falar sobre isso. Né? O Tassiano antes. Você vê, né? O Neymar joga tão pouco, infelizmente, que a gente acaba esquecendo. Né? Mas jogou, eu tenho coisa a falar. Mas o Tassiano 32 milhões, eu evito falar de dinheiro, mas a análise do Tassiano, eu falei isso, se não foi no vídeo da apresentação, né, do anúncio, foi vídeo bem perto dali. Infelizmente, a questão financeira vai pesar muito na análise dele, e tá pesando agora, no momento mais crítico. Se você custa tudo isso e você entra no segundo tempo e você não faz nada, como ele nunca faz nada, ninguém sabe sua posição, o mínimo que você tem que fazer é bater um pênalti. E tudo bem, você pode ter 5 jogadores que batem pênalti melhor, ou 5 escalados, mas o sexto tem que ser o seu. Ele não passou perto da área de pênalti. Pô, ele é um cara que não dribla, não passa, não chuta com a bola rolando, não chuta de bola parada, não cabeceia. O que é um Tassiano, né? Que erro grotesco. Tentei ser positivo também sobre ele, só não suporto mais. E o Neymar, eu esqueci o Neymar mais porque eu tava tentando pensar se era alguém alternativo e não era, obviamente, o Neymar. O Santos chutou mais pro gol com o Neymar em campo, uns 20, 25 minutos, sei lá, do que sem ele, nos últimos 4 jogos. Não é uma invenção, tá? Não é uma hipérbole, é um fato. O Santos chutou mais na direção do gol, desde que o Neymar entrou nesse jogo, do que em todos os outros jogos. Então, é por isso que eu acho que os assuntos extra-campo do Neymar, por mais que sejam importantes, a gente fez um react aqui do Jorginho falando da Kings League e tal, da gincaninha lá, é claro que importa. Mas o fato é que quando ele entra, os outros jogam melhor e ele joga num nível superior. O time simplesmente melhorou com ele em campo. Então é por isso que mas o Neymar não sei o quê. Quando ele joga é melhor. O Santos tem uma vitória no Brasileiro que foi os minutos com ele em campo. O Santos contra o CRB dominou durante 20 minutos o confronto. Os outros 100, né? 120. E mais os pênaltis, o Santos foi pior. Com ele em campo foi melhor. E às vezes eu só quero falar de campo porque é minha editorial. E no campo é melhor. Resolveu? Não resolveu, mas achou as melhores chances. Fez o goleiro fazer milagre. Deu quase 2 assistências que os caras não conseguiram fazer. Acertou o pênalti, coisa que tem gente que não faz. É muito duro, cara. É muito duro porque é muito fácil a gente ir para um lado que é o dinheiro e falar, com esse dinheiro aí é complicado, né? Não classificar. E no outro tudo que o Santos produziu de bom nesse jogo foi nos pés dele. Então, assim, eu falei isso na live de hoje de manhã. Parece que os caras precisam daquele bichinho, os caras do elenco do Santos. O bichinho, falta a palavra agora, quando você tem ansiedade, do conforto, né? Você tem um bichinho do conforto. Parece que os caras só têm um conforto para jogar quando o Neymar tá lá. E, assim, então, cadê a equipe psicológica? A informação é que o Santos, apesar de ter prometido ir atrás de psicólogo, não foi. Um time abalado, um time mentalmente fraco, né? É um time realmente... Eu tô muito triste de ter criado esperança com esse time. Eu realmente achei que esse time ia brigar de 10º pra cima no Brasileiro. Não título, 10º pra cima até ele sexto. A gente vai brigar contra o rebaixamento e não tem Copa do Brasil. Acabou o segundo semestre do Santos. Não tem mais mata-mata. Esse foi o último mata-mata do Santos no ano. Acabou. Olha que triste. O que mudou de Rueda para Marcelo Teixeira? Absolutamente nada.